banca de estudo, aprovação. Fala feras, professor Rafael Moraes de Geometria falando aqui com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas figuras geométricas. A gente já falou, a gente já viu as aulas sobre polígonos. A gente agora vai falar sobre os polígonos específicos, os polígonos que mais aparecem na prova do Enem. E a gente vai começar hoje pelo nosso triângulo, tá? Que é o nosso polígono de 3 lados e 3 ângulos, ok? Então a gente vai falar mais um pouco sobre ele. Galera, a gente pode determinar um triângulo através de 3 pontos não colineares, tá? Então eu pego aqui, ó, 3 pontos não colineares, A, B e C, e aqui eu consigo determinar um triângulo fazendo a ligação entre esses 3 pontos, ok? Então aqui já está determinado o nosso triângulo. O que é que a gente precisa saber dele agora? A gente precisa saber dos seus elementos, tá? E o que são os elementos? São as coisas que compõem o triângulo, tá? Então, primeiro a gente tem os pontos que o determinam, que a gente chama de vértice, tá? De vértice. A gente chama aqui esses pontos de vértice. A gente também tem os lados, né? A gente tem os lados aqui, ó. O lado AC, ok? Que é responsável pela união dos pontos A e C, do BC, tá? E também do AB. Beleza, então aqui a gente tem os nossos lados. A gente sabe também que em cada vértice mora um ângulo, quer dizer, moram 2 ângulos. Em cada vértice de um polígono moram 2 ângulos. Primeiro, eu tenho um ângulo interno, tá? Que está dentro do triângulo. Posso chamar esse cara aqui de Azinho, tá? E eu tenho aqui o ângulo externo, posso chamar aqui de Azão, o ângulo que está fora do triângulo, que a gente consegue observá-lo através do prolongamento dos seus lados, tá? A gente tem que lembrar também de uma coisa que a gente já viu quando a gente estava falando de polígonos, é que se eu tenho aqui, ó, meus ângulos Azinho, Bzinho e Czinho, a gente sabe que essa soma aqui, ó, Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180 graus. E, consequentemente, a gente vai ter aqui, ó, o nosso Czão e o nosso Czão é para cá. O nosso Czão e o nosso Bzão, tá? A gente sabe que essa soma, ó, Azão mais Bzão mais Czão é igual a 360 graus. Isso aqui a gente já provou na aula passada. Isso aqui também, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. O que a gente precisa entender também é que os ângulos têm classificações, os triângulos têm classificações, assim como os ângulos, assim como os polígonos. E toda classificação ela precisa de um parâmetro. Então a gente vai ver aqui a classificação dos triângulos, primeiro através desse parâmetro aqui, ó, em relação aos seus lados, a medida dos seus lados. Galera, o lado é um segmento, então a gente mede pelo comprimento desse lado, tá? Então, primeiro eu tenho aqui um triângulo que ele tem os 3 lados iguais, ok? O triângulo que ele tem 3 lados iguais, ó, eu tenho esses tracinhos aqui nos lados, quer dizer que, ó, aqui tem um tracinho, aqui tem um, aqui tem um, quer dizer que todos esses lados são iguais. E eu tenho aqui o meu triângulo equilátero. O triângulo equilátero, a gente vai provar que isso daqui acontece quando a gente for falar da relação entre os lados e os ângulos, mas como os 3 lados são iguais, a gente também pode afirmar que os 3 ângulos também são iguais. Por isso que eu coloquei aqui 60, 60 e 60. Por que eu fiz isso? Porque como eu sei que a soma dos ângulos internos aqui precisa dar 180, então os 3 são iguais. 180 dividido por 3 dá 60, ok? Esse cara aqui, que eu vou colocar mais abaixo,
Ele tem apenas dois lados iguais, tá? Ele tem dois lados iguais e ele é chamado de isósceles. Isósceles. O triângulo isósceles, ele tem também uma peculiaridade em relação aos ângulos, tá? Então, eu tenho aqui os dois ângulos da base, ó, também iguais. Pelo fato de eu ter dois lados iguais, eu também vou ter dois ângulos iguais. E, por fim, eu tenho o triângulo escaleno. Escaleno, porque esse triângulo ele tem todos os lados diferentes, tá? Então, a gente precisa ver mais uma classificação, ou seja, a gente vai ver a classificação por mais um parâmetro, ok? Ok, então aqui eu tenho mais uma classificação, ou seja, eu tenho uma classificação por outro parâmetro, que é exatamente a medida dos ângulos. E esse meu primeiro triângulo aqui, a gente pode perceber, até olhando mesmo, que todos os seus ângulos têm um valor que é menor que 90 graus, tá? Menor que 90 graus. Então, eu vou chamar esse cara aqui de triângulo acutângulo. Acutângulo. Triângulo acutângulo. Beleza. Eu percebo que esse segundo aqui, ele tem um ângulo exatamente, ó, igual a 90 graus. E esse aqui é o cara retângulo. Retângulo, triângulo, retângulo. Esse cara é muito importante, a gente vai estudar muito ele, tá? E por fim, a gente tem um cara aqui, ó, onde o ângulo dele, esse alfazinho que eu coloquei aqui, ele é, ó, maior que 90 graus. Ou seja, ele é um ângulo obtuso, então ele é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Vejam só, a gente falou aqui que o ângulo era obtuso pelo fato de ser maior que 90 graus. Então quer dizer que o acutângulo, todos os ângulos são agudos. Aqui todos os ângulos são agudos. Aqui um ângulo é obtuso e aqui um ângulo tem 90 graus. Beleza? Feras, se liguem bastante nisso aqui, que isso aqui é uma coisa, uma parte bem teórica, bem conceitual, que vocês precisam saber, tá? Primeiro, é a condição de existência de um triângulo. A gente sabe que o triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. A gente sabe que ele tem que ser determinado por um conjunto de 3 pontos não colineares, mas existe uma condição de existência. E essa condição de existência, ela está extremamente relacionada com o tamanho dos lados do meu triângulo. Então vejam só, eu peguei aqui 3 exemplos, em que eu tenho 3 segmentos, ok? E eu quero dizer se esses triângulos, eles podem existir ou não. Vejam só, eu peguei nesse primeiro exemplo aqui um segmento A, um segmento B, um segmento C. Independente dos pontos aí, eu só quero olhar para os segmentos. Eu consigo montar um triângulo com esses segmentos? Não, eu não consigo. Sabe por quê? Eu tenho esse lado A aqui e para eu formar um triângulo, eu tenho que fechar B e C, tá? Eu não vou conseguir fechar B e C porque B e C é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma relação que é a seguinte, ó. Eu tenho uma relação em que B mais C é menor que A. B mais C é menor que A, ok? Nesse segundo exemplo aqui, você percebe que eu tenho o segmento A, que é tudo isso daqui. Eu tenho o segmento B, que é esse pedaço. E eu tenho o segmento C, que é esse pedaço aqui. E você consegue perceber que se eu juntar B com C, eu tenho exatamente A. Ou seja,
Eu tenho lá o segmento A, aí eu pego B e C, ó, consigo fechar. Mas só que eles ficam perfeitamente sobre o segmento A. Então eu também não consigo formar um triângulo nesse caso aqui. Por quê? Porque nesse caso, B mais C é igual a A. Então você já sabe que se você pegar 3 segmentos e você vê que essas duas relações é verdade, quer dizer que eu não consigo formar um triângulo. E quando é que eu consigo formar um triângulo? Eu consigo formar um triângulo quando eu tenho o segmento A aqui, tenho o segmento B, segmento C, eu consigo encostar os dois segmentos, só que eu não encosto em A. Eu consigo encostar B e C sem os dois ficarem sobre A. E aqui eu tenho o meu triângulo perfeito, tá? E para isso acontecer, o que é que precisa ter matematicamente? Precisa acontecer que B mais C seja maior que A. Aqui, B mais C é menor que A. B mais C igual a A, e aqui B mais C é maior que A. B mais C é maior que A. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a soma dos dois menores lados do triângulo, precisa ser maior que o maior lado, ok? O nome disso daqui é desigualdade triangular. Isso é muito importante, muito usado em questões matemáticas, tá? Quando você vai falar de módulo, muitas propriedades de módulo são baseadas nessa ideia aqui, ok? Então a gente viu a condição de existência, eu vou ver agora duas propriedades simples e bem básicas, que posso falar assim, do triângulo. Primeiro eu vou pegar aqui, eu vou falar aqui da propriedade do ângulo externo. Veja só, eu tenho os 3 ângulos internos aqui do triângulo, e aqui eu tenho o ângulo externo associado a Bzinho. Tá? Ângulo interno Bzinho associado. Por que associado? É porque está no mesmo vértice B. Tá? Então eu tenho o ângulo Bzinho e o ângulo Bzão. Tá? E a gente vai fazer aqui uma coisa linda. Que coisa linda é essa? Olha só. Tu percebe comigo aqui que eu tenho aqui duas propriedades que são muito claras. A primeira, A mais Bzinho mais Czinho, Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180. Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180. Isso é óbvio, né? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? A soma dos ângulos internos é igual a 180, a gente já viu isso antes. Você percebe que Bzinho e Bzão, eles estão sobre a mesma reta, ok? Então, eles também são suplementares. Então, Bzinho mais Bzão é igual a 180. Olha, se essa expressão aqui, é igual a 180 e essa também é igual a 180, então eu posso igualar as duas. Então, Bzão mais Bzinho é igual a Azinho mais Bzinho mais Czinho. Ok? Olha aqui, Bzinho eu morro com Bzinho, tá? Ou seja, vai passar para aqui subtraindo, dá 0, né? Então eu vou achar isso aqui, Bzão é igual a Azinho mais Czinho. Isso daqui vai me dar uma propriedade muito importante. Por quê? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Bzão é o ângulo externo de B. Azinho e Czinho são os outros dois ângulos internos. Então, anota essa propriedade. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros ângulos internos não associados. Isso serve para qualquer triângulo e para qualquer ângulo externo do triângulo, tá? Então, essa aqui é a primeira propriedade. Essa parte aqui é só dedução. O que é que você precisa saber?
disso daqui, ok? Isso serve para os outros? Serve, galera. Ó, por exemplo, esse ângulo externo aqui, ó, azão, esse ângulo externo aqui, azão, é exatamente Bzinho mais Czinho, ok? E esse ângulo externo aqui, ó, esse ângulo externo aqui, ó, Czão, é exatamente igual a Azinho mais Bzinho. Por quê? O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não associados, ou seja, que não estão no mesmo vértice, ok? Essa segunda propriedade ela é um pouco mais intuitiva, então nem vou escrever muita coisa aqui. Eu vou pedir para que vocês observem esse exemplo que eu vou dar a vocês. Vamos supor que esses dois pilotos sejam os dois lados de um triângulo, tá? Aí eu vou fazer um ângulozinho aqui, bem pequenininho entre eles. Para eu poder fechar esse triângulo, para eu poder formar o triângulo, colocar um terceiro lado, eu vou precisar de um segmento bem pequenininho, tá? Porque o ângulo que eu fiz aqui foi pequenininho. Agora, se eu aumentar esse triângulo, esse ângulo aqui, aumentar ele bastante, para que eu consiga fechar, eu preciso de um lado bem maior. O que é que isso quer me dizer? Isso quer me dizer nada mais, nada menos de que o ângulo e o seu lado oposto, eles são proporcionais. Quanto maior for o ângulo, maior o lado oposto. Quanto menor for o ângulo, menor o lado oposto, ok? E isso a gente pode observar aqui, ó. A gente tem um lado A, que é bem grandão, eu tenho um lado B, que é menor, e eu tenho um lado C, que é bem pequenininho. Olha, você percebe que eu abri muito aqui, ó, esses dois lados. Então o ângulo A é grandão. Então o lado A, que é o oposto, vai ser grandão também. Olha aqui, ó, eu abri um pouquinho, ó, esses dois lados aqui, ou seja, o ângulo Czinho é bem pequenininho, ok? Então isso quer dizer que o lado Czinho também tem que ser pequenininho. E a gente pode escrever isso como uma expressão. E como é que eu vou escrever isso aqui? Da seguinte forma, ó. Se Azinho é maior que Bzinho, que é maior que Czinho, ou seja, se o ângulo A é maior que o B, que é maior que o C, isso implica que o lado A, que é o oposto, tem que ser maior que o lado B, que é o oposto do ângulo B, que tem que ser maior que o lado C, que é o oposto do ângulo C. E com isso a gente tem a nossa propriedade do ângulo e o lado oposto. Quanto maior for o ângulo, maior o lado oposto. Quanto menor o ângulo, menor o lado oposto. Beleza? Então com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. A gente vai na próxima aula aprofundar um pouco mais sobre triângulos. E a gente vai resolver a nossa ficha de polígonos, tá? A gente vai resolver aquela ficha para a gente tirar todas as dúvidas. Beleza, feras? Espero que vocês tenham gostado da aula e um forte abraço.